Irmãos, há algumas semanas, a gente iniciou aqui uma série de mensagens sobre discipulado, né? Comecei falando o que é o discipulado, qual a importância dele, mostrando que o discipulado foi um método criado por Jesus e que ele não é uma opção, ele é um dever de todos nós para o resto da vida. Em seguida, eu falei em outra oportunidade sobre uma das marcas do discipulado, que é a integridade, a honestidade, e que nós devemos o tempo todo buscar por ter esse sinal em nossas vidas. Hoje, para concluir essa trilogia sobre discipulado, nós iremos ver qual que é o propósito do discipulado, qual que é a finalidade dele. Será que a finalidade do discipulado é simplesmente fazer discípulos? Será que o propósito do discipulado é encher essas cadeiras de pessoas? Somente isso. Números. Hernandes Dias Lopes, em uma de suas ministrações, ele diz assim: a igreja brasileira tem quilômetros de largura. É como um lago gigantesco, mas centímetros de profundidade. E eu não sei os irmãos, mas isso me incomoda. A igreja brasileira tem quilômetros de largura, é como um lago gigantesco, mas centímetros de profundidade. Essa profundidade está justamente ligada à maturidade. Estatísticas mostram que nós evangélicos hoje já somos 27% da população brasileira. E estudos dizem que em algumas décadas nós iremos ser a maioria. A igreja evangélica vai passar a compor a maior parte da nação. E aí você pode dizer, glória a Deus por isso. Mas isso só será motivo de alegria se nós estivermos preparados com maturidade. Caso contrário, isso pode trazer o quê? Desordem e confusão. Você está entendendo que daqui a um tempo, não sei, 10, 15, 20 anos, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente tem esse tempo para a gente se tornar a maioria da população no nosso país. E nós temos que nos preparar, porque senão nós iremos nos tornar a maioria no Brasil, mas a maioria de gente imatura, a maioria de gente magoada, a maioria de uma igreja ferida, de uma igreja machucada, uma igreja que se perde em discussões inúteis sobre política, sobre denominação. Nós precisamos chegar a essa maturidade. O discipulado, justamente, ele tem esse destino, a maturidade. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, mas para sermos conformados conforme o caráter de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele não permanece criança na fé, mas ele cresce. Ele busca o alimento sólido da palavra. Ele se envolve, ele serve, ele aprende, ele se parece cada vez mais com Cristo. Então hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e entender por que a maturidade não é uma opção para a gente. Ela é um fruto natural e esperado do cristão. É algo que o cristão deve ter, é uma consequência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa mensagem ela possa nos confrontar, nos consolar, nos aproximar mais de Ti, Senhor Deus. Se for necessário, Senhor Deus, quebra a nossa vida e reconstrói de novo como se fosse um vaso novo, Senhor Deus, porque nós queremos ter um compromisso maior contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, para falarmos sobre discipulado, sobre maturidade, nós precisamos primeiro entender o que é a tal da maturidade, né? O que ela realmente significa. Na minha visão, maturidade ela não é algo linear. Uma pessoa ela pode ser bastante madura numa área, não é, em certos aspectos da vida, e demonstrar imaturidade em outros. Ou seja, não existe um único padrão ou um nível que se aplica a tudo. Alguém pode ser muito responsável e equilibrado no trabalho e nas finanças, e ser uma pessoa completamente imatura nos relacionamentos amorosos. Outra pessoa pode lidar bem com questões afetivas,
mas ter dificuldades nas amizades. Enfim, a maturidade ela varia conforme a área da vida. No geral, se eu pudesse conceituar, eu diria o seguinte: maturidade é o equilíbrio emocional e a capacidade de tomar decisões conscientes, considerando sempre a consequência dos próprios atos. Maturidade é o equilíbrio emocional e a capacidade de tomar decisões conscientes, considerando sempre as consequências dos próprios atos. O que é que isso significa, afinal? Significa que antes de fazer algo que parece vantajoso, antes de fazer algo que parece conveniente, você vai parar e perguntar: será que o resultado disso vai ser realmente bom para mim? O que é que pode acontecer depois dessa escolha? Maturidade é justamente ter essa consciência, é entender que toda decisão que você faz na sua vida traz uma consequência. Cada ação vai gerar um efeito e você vai ter que lidar com ele. A imaturidade, por outro lado, é agir por impulso, sem pensar. Ser imaturo é simplesmente fazer. Ser maduro é refletir antes de agir. Agora, do ponto de vista espiritual, o que é maturidade? Segundo as Escrituras, é o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Interessante que maturidade não tem nada a ver com idade nem com tempo de igreja. Ou seja, é possível que exista um jovem de 18 anos, recém-convertido, que seja mais maduro espiritualmente do que muito ancião aí de 50, 60 anos, que está há décadas na igreja. Porque a pergunta não é qual é a sua idade, quão experimentado você é na vida. A pergunta é o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Vamos ler agora o texto base do nosso sermão, que está lá em Romanos 8, do versículo 12 ao 19, e nós vamos compreender melhor um pouco esse tema. Romanos 8, 12 a 19, um texto fabuloso, os irmãos já conhecem, do apóstolo Paulo aos Romanos. A palavra de Deus diz assim, versículo 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Atenção aqui, tá? Na palavra filhos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? O que é que Paulo está nos explicando aqui? Ele está nos explicando o evangelho da graça. Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos. E que nesse processo de nos tornarmos filhos por adoção, nós nascemos de novo. E é a mesma coisa que Jesus diz a Nicodemos, lá em João capítulo 3. Quando ele diz assim: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entende nada, né? Como é que um velho que nem eu vai voltar para o ventre da minha mãe? Mas o que é que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, a salvação é graça. Nicodemos está ali perguntando sobre a vida eterna. Ele fala: Nicodemos, a salvação é graça. Então ele compara a salvação com o nascer de novo. Então eu te faço uma pergunta aqui hoje: quanto é que você pagou para nascer? Melhor. Qual foi o esforço que você teve para nascer? Nenhum, não é? O bebê nem sabe o que está acontecendo. Ele não faz nada para nascer. Ele só está ali sendo gerado. E simplesmente ele nasce. E de repente, quem é que faz força? A mãe. A mãe faz força, a mãe sangra, a mãe sente dor.
e ele nasce. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, para se tornar filho de Deus, é graça, não há mérito seu. Você está sendo gerado no Espírito, e eu vou sangrar, eu vou sentir as dores, eu vou fazer força, eu vou te nutrir, e você só vai nascer. Então, nascer é graça, não há mérito em nós. Ninguém pode bater no peito e falar, cara, eu mereço ser salvo. Sabe por quê? Porque eu sou top, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou esmola para os pobres, eu faço caridade. Não, nós somos salvos pela graça. É uma obra do Espírito em nós, o Espírito da adoção. Beleza? Então, não há mérito em nós. Não há nada que a gente faça para ser filho de Deus, né? A gente simplesmente nasce de novo e não há merecimento algum nisso. Isso é doutrina da salvação, mas o que é que isso tem a ver com maturidade? O nosso tema. Posso te mostrar um outro texto? Nós vamos agora para o Sermão da Montanha. Mateus 5, verso 43 a 45, diz assim, atenção, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Difícil, hein? E orem por aqueles que os perseguem. Complicado. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, peraí. Tem uma contradição aí, não tem não? Paulo falou que para nos tornarmos filhos de Deus, é pela graça. Não há mérito nenhum nisso, a salvação é de graça. Eu simplesmente nasço de novo. Como assim Jesus agora está dizendo que para eu ser filho, eu devo amar o meu inimigo e orar por quem me persegue? Jesus, eu não consigo nem orar pelas pessoas que gostam de mim. Eu não consigo nem orar por quem me ajuda. Eu não consigo nem amar as pessoas próximas a mim. Como é que eu vou fazer isso por quem me odeia? Como é que eu vou fazer isso para os meus inimigos? E aqui, gente, no contexto, Jesus estava se referindo aos romanos. Os romanos eram uma galera que estavam oprimindo o povo judeu. Então Jesus estava falando, orem por aqueles que estão oprimindo vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Então, tem uma coisa errada aí, né? Será que a Bíblia está se contradizendo? De um lado, a gente é filho pela graça, sem mérito algum. Do outro lado, a gente é filho por esforço. Depois que a gente faz coisas difíceis, ama o inimigo, ora por quem está nos perseguindo. Então agora eu quero explicar para vocês isso daí. A palavra filho lá em Romanos 8, 16, onde diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra no original grego é teknon. Teknon. O que é teknon? É filhinho, é recém-nascido. É um filhinho mais novo, é uma criança. Tanto que em um outro versículo desse capítulo, ele fala, né? Por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Abba Pai é o jeito que uma criança judia aprendia a falar papá. Sabe um bebê quando ele está aprendendo a falar papai? Ele não fala papai, ele fala papá, papá. Então, tanto que se você for lá em Israel e observar um grupo de crianças bem pequenininhas com seus pais, você vai ver elas falando Abba, 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 que seria para a gente o nosso papá, papá. Então, o que é que Paulo está dizendo? Quando o Espírito ressuscita o nosso espírito nesse processo que a gente chama de nascer de novo, nós nos tornamos esses filhinhos de Deus, recém-nascidos espirituais, teknon. Agora presta atenção, a palavra usada no Sermão do Monte, o outro texto que nós lemos, a palavra usada por Jesus para aqueles que amam o inimigo e oram por quem os persegue, não é teknon, a palavra é huios. É outra palavra que foi traduzida também como filhos. O que é que o huios significa? Huios é um filho maduro. Toda vez que a Bíblia se refere a Jesus como filho de Deus,
ela usa o termo ruios, indicando que ele é o filho maduro, plenamente identificado com o pai. Então, os textos eles não estão em contradição, eles estão querendo nos ensinar algo. O que Paulo está dizendo é que ser um filhinho de Deus, nascer um bebê é graça, é misericórdia, não há mérito nisso. É o Senhor que nos encontrou. Se tornar um ruios, por outro lado, é entregar tudo, custa tudo. Ame o seu inimigo, ora por quem te persegue, perdoa, seja manso e humilde, assuma a responsabilidade, carregue sua cruz. Custa tudo ser alguém maduro, um ruios. E como é que eu faço para deixar de ser um técnico e me tornar um ruios? Como é que eu faço para sair desse estado de técnico? Em primeiro lugar, é importante saber que Deus, Ele ama todos os seus filhos, sejam eles técnico ou ruios. Mas o propósito do discipulado, que é o tema da nossa mensagem, e o propósito da vida cristã é crescer, é crescimento. É deixar de ser apenas um filho no sentido de técnico e se tornar um ruios, alguém que manifesta de fato o caráter do pai. Então, como eu disse no início, nós estamos caminhando para nós nos tornarmos a maioria aqui no Brasil, né? A maioria da população. Mas se nós formos uma maioria de técnico, nada irá mudar. Por quê? Porque um grupo gigantesco de crianças não consegue alterar nada na sociedade. Um grupo enorme de pessoas imaturas não altera nada. Quem é que muda? Os adultos, os ruios. Quem muda a sociedade são os adultos, filhos maduros. Então, nessa noite eu quero te mostrar como amadurecer em Cristo. Como é que um filho imaturo se torna um filho maduro? O primeiro ponto está lá em Romanos 8, no versículo 14. Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruios de Deus. Seja guiado pelo Espírito. Essa é a primeira coisa. Ser guiado pelo Espírito. O que é que isso significa? É viver sob a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. É permitir que Ele oriente os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas decisões, comportamentos, de acordo com a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras. Uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, ela costuma agir segundo o seu próprio coração. Qual que é o problema nisso? O problema é que o nosso coração é enganoso. Dá um exemplo aqui. Imagina alguém que acabou de conhecer uma pessoa, se apaixonou perdidamente. E logo em seguida se casou. Cara, me apaixonei. Estou perdidamente apaixonado, já até me casei com uma pessoa. Ah, é? Quanto tempo você conheceu ela? Tem 2 meses. 2 meses que eu conheci ela. E a gente já casou e é isso mesmo. Quais as chances desse casamento dar certo? Quais as chances? Com apenas 2 meses que você conheceu a pessoa. Uma pessoa imatura, ela age pela emoção, no calor do momento. Ela toma decisões sem pensar. Já o ruios não. A primeira coisa que ele vai fazer, qual que é? Como ele é guiado pelo Espírito, ele vai falar: eu vou orar. Uma característica interessante dos ruios é que quando você chega nele perguntando alguma coisa, um conselho, tal, seja o que for, ele vai te responder: vamos orar primeiro, para saber se essa é a direção de Deus? Já uma pessoa que não tem essa maturidade é capaz dela te falar: rapaz, faz isso, faz o que o teu coração está mandando. Se isso vai te fazer feliz, faça. Percebem a diferença? Lá em Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Irmãos, eu creio que um dos maiores sinais de maturidade espiritual é a capacidade de ter paciência, para não tomar decisões precipitadas, e a capacidade de pensar a longo prazo. O que é que significa pensar a longo prazo? É não agir sob impulso. É não agir sobre a emoção do momento, mas considerar as consequências das decisões, das suas escolhas.
É olhar além daquele impulso imediato de agir e perguntar: como é que isso vai impactar a minha vida? Como é que isso vai impactar a minha fé, a minha família, a minha comunidade? Enquanto o técnico, ele é imediatista e normalmente ele pensa mais no seu próprio bem-estar, o ruiós, ele pergunta: do que a minha comunidade precisa? Nós estamos em processo, de construir um novo templo. O técnico, ele vai pensar assim: mas para que a igreja foi mexer com isso? Para que o pastor inventou aí de comprar lote? Olha o gasto que a gente está tendo. Olha o trabalho que a gente está tendo. Vai ter que fazer campanha. Isso vai demorar um bocado. Vamos ficar aqui mesmo? Aqui não está bom? O técnico pensa assim. Já o ruiós, ele pensa: do que a minha comunidade precisa? A gente está precisando de um templo novo? Sim. É caro? É. Mas vamos fazer, para a glória de Deus, porque a gente precisa disso, a comunidade precisa. Então, custe o que for, custe o trabalho que necessite, vamos fazer para a glória de Deus. O prazer momentâneo, ele pode comprometer, irmãos, o propósito eterno. Pensar a longo prazo é lembrar que cada decisão deve ser feita diante de Deus, com responsabilidade, com discernimento, porque você não é mais uma criança, você é um filho maduro agora. E aí, se você parar para ver, o que é uma criança? Criança é alguém que não tem esse pensamento a longo prazo, não é? Para a criança, tudo faz sentido para ela naquele momento. Ela tem escola de manhã, mas ela está lá jogando videogame até tarde. Ela quer ficar até tarde vendo desenho. Ela quer ficar comendo um monte de salgadinho, mesmo sabendo que daqui a pouco é o almoço. Por quê? Porque a criança, ela não tem maturidade para pensar no futuro. Ela vive agora. Ela vive o desejo do momento. O problema é que nós temos hoje na igreja muitos adultos agindo como crianças. Crente que não pensa nas consequências, que age no impulso, no calor do momento. Então, se você quiser trabalhar a sua maturidade, comece a pensar além do prazer imediato das coisas que você faz. E se preocupa menos com o trabalho que as coisas vão dar. Porque trabalhar para Deus, dando o seu melhor, fazendo algo bem feito, custa caro. Servir a Deus com excelência, custa caro. Portanto, não se concentre tanto no trabalho, no esforço que o trabalho da obra do Senhor vai exigir, mas sim em quanto Deus será glorificado através disso. A partir do momento em que você começa a ter esse pensamento de médio e longo prazo, sempre sendo guiado pelo Espírito, você começa a desenvolver responsabilidades consigo mesmo. E maturidade é isso, é ter responsabilidade. Outra coisa, aceitar um não. Isso é enorme. A capacidade que uma pessoa tem de lidar com a rejeição, com uma crítica, com um não, revela muito o grau de maturidade que ela tem. Aceitar um não é um grande sinal de maturidade. Por quê? Porque a gente tem que entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Muitas vezes você vai escutar um não na igreja de um líder, do pastor, de um irmão, e você vai ter que aceitar aquilo com maturidade. Às vezes o não vem de Deus. Deus responde às nossas orações com um não. E nós também devemos receber esse não com maturidade. Mas olha, a quantidade de crente reagindo como criança, quando recebe um não de um líder, de um pastor, de outro irmão na igreja, é impressionante. E às vezes, quando você vai olhar para a história daquele irmão, ele se machuca, ele se magoa. Não é porque ele foi abusado, não é porque ele foi ofendido. É porque ele não soube lidar com a crítica, com o não. E aí ele vai para outra igreja, achando que naquela igreja vão dizer sim para ele. Ponto número 2. Hebreus 5, 13, 14 diz assim, Hebreus capítulo 5, 13, 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança, sem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos,
os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O ponto número 2, para você se tornar um ruiós, é comer comida sólida. Qual que é a diferença, gente, de leite materno para comida sólida? A diferença é a seguinte: o leite alguém já processou, alguém já preparou, né? A comida sólida, você vai lá e prepara. Preste atenção nisso. Às vezes na igreja, a gente vai para o culto e a gente assiste a mensagem do pastor, e aí o pastor fala algo simples, sei lá, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, e aí você fala, caramba, a mensagem hoje do pastor foi simples, né? Foi um leitinho, foi uma devocional. Aí outro dia o pastor vai lá e prega algo mais profundo, fala umas coisas bonitas, uma coisa que você nunca viu no texto, e aí você fala, meu Deus, isso é comida sólida. Deixa eu te falar uma coisa. O que é leite, gente? Leite é o alimento que a mãe processou, o corpo da mãe processou, e simplesmente joga na boca do bebê. Ele só engole. O que é comida sólida? É aquilo que você teve que caçar, que você mesmo teve que preparar. É o que você teve que mastigar, o que você teve que tirar os nutrientes dali. Então a verdade é que toda pregação, todo sermão é leite. Essa pregação minha aqui é leite, porque eu processei e estou jogando na boca de vocês. Mas toda vez que você vai para o seu quarto, você fecha a porta, você pega a palavra e começa a caçar, começa a preparar, aquilo é comida sólida. Maturidade vem com isso, vem com comida sólida. Não tem ninguém que cresceu fisicamente apenas bebendo leite, a vida inteira, e somente leite. É lógico que leite é gostoso, o leite é maravilhoso. Até hoje eu continuo ouvindo pregação e sendo abençoado. Você também. Eu tenho certeza que você é muito abençoado pelas pregações aqui da igreja. Mas, como a minha esposa gosta de falar, a substância, né? Aquilo que nos sustenta durante a semana, não são as pregações que você vai ouvir no culto, mas é aquilo que você vai ouvir do Senhor durante a semana, em comunhão com o seu irmão. Quando você entra no quarto para orar, para ler a Bíblia. É isso. Agora, deixa eu te mostrar uma última coisa que nos leva à maturidade. Voltando lá para Romanos 8, os últimos 3 versículos que nós lemos, a partir do verso 17, diz assim, acompanha comigo. Se somos filhos, tecno, esse filhos aí é tecno, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Agora, pula para o verso 19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos ruiós de Deus sejam revelados. No versículo 17, filho ali é tecno. No verso 19, filho ali é ruiós. O que é que Paulo quis dizer? O que é que existe entre o verso 17 e o verso 19? O que é que aconteceu para esse filho do verso 17, imaturo, se tornar o filho maduro do verso 19? E a resposta é o verso 18. O que é que tem entre o 17 e o 19? É o 18, gente. Vamos ler o 18? O que tem no 18 nos leva à maturidade. Está preparado? Vamos ler o 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, irmãos, isso é forte demais. Gente, o que é que faz a gente amadurecer? O que é que nos faz amadurecer, irmãos? Sofrimento. Sofrimento. Por que nós estamos tão imaturos? Porque nós aprendemos que o objetivo da vida é correr do sofrimento. Não, o objetivo da vida é abraçar o sofrimento segundo o propósito de Deus. Por que nas Escrituras esses homens são tão maduros? Abraão, Moisés, Davi, Paulo. Por quê? Porque o tempo inteiro eles estavam correndo. Eles não correram do sofrimento. Eles estavam abraçando o sofrimento. A verdade é que toda criança,
toda criança, ela está correndo do sofrimento o tempo inteiro. Qualquer coisa errada, ela chora, né? Já o adulto, ele corre em direção ao sofrimento o tempo inteiro. Pensa numa mãe. Se o filho está muito doente, a mãe ela não consegue dormir. Ela fica a madrugada inteira com ele lá, cuidando, às vezes até na cama do filho. Ela vai voluntariamente ao sofrimento. Quando o almoço está posto à mesa, os pais podem estar com quanta fome for, mas primeiro eles vão colocar para o filho, vão dar de comer para o filho, né? Depois eles comem. Por quê? Porque eles vão atrás do sofrimento. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quer atingir a maturidade espiritual? Então para de orar, Senhor, tira o meu sofrimento, tira as minhas dores. E começa a orar assim, Senhor, quais são os seus sofrimentos? Fala para mim. Ao invés de orar, Senhor, alivia a minha dor. E se você orasse, Senhor, o que é que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Porque a verdade é que Deus, Ele também sofre com muitas coisas que nós fazemos aqui, muitas coisas que acontecem aqui. E a gente tende a não pensar nisso, né? No sofrimento dele. A gente só pensa no nosso sofrimento. Senhor, tira essa dor, tira essa dor. Sabe, quando a minha filha Melissa ela se aproxima de mim, ela geralmente pede alguma coisa. Geralmente é para pedir alguma coisa, né? Pai, vamos brincar? Pai, vamos ver um desenho? Vamos ver uma historinha? Vamos ler uma historinha? Ela sempre vem com um pedido. Isso é lindo, né? É a fase dela, é a fase de pedir. Mas eu, com 35 anos, quando eu chego para os meus pais, não é para pedir, é para dizer, pai, mãe, eu posso ajudar com alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para o senhor, para a senhora? Vocês estão precisando de algo? Quando a Melissa vem e me chama e diz, pai, faz minha mamadeira, faz o leite para mim, isso é natural para a idade dela. Mas quando eu estou com a minha mãe, com o meu pai, eu como filho, é a minha vez de perguntar, pai, mãe, quer alguma coisa? Posso pegar algo para o senhor, para a senhora? Posso fazer algo? E se a gente começasse a orar a Deus assim, irmãos, Deus, quando o Senhor olha para a nossa igreja, para a Pedra Azul, o que é que está doendo no seu coração? Compartilha comigo, Senhor, os teus sofrimentos, para que eu seja uma resposta em Pedra Azul. E se você começasse a não ter mais medo do sofrimento, mas saber que o sofrimento é a razão de nós estarmos aqui, para que nós nos tornemos, enfim, filhos maduros. O Senhor, Ele quer nos levar à maturidade. Maduros sendo guiados pelo Espírito, maduros comendo comida sólida e maduros abraçando o sofrimento. Indo em direção ao sofrimento para que a gente possa experimentar aquilo que Jesus experimentou. E agora, já me encaminhando para a conclusão, queria chamar o Felipe para fazer um fundo musical. Mais uma vez, eu retorno lá ao início do sermão, quando eu disse que o propósito do discipulado não é fazer discípulos. Não é apenas fazer discípulos, ou gerar filhos espirituais. Gerar filhos é só o começo. Gerar filhos é só o início, é preciso cuidar deles. É preciso ensinar essas pessoas, formar o caráter de Cristo na vida de cada um deles, para que eles alcancem a maturidade. E no processo eu vou me transformando também. Eu vou alcançando o status de ruiós. O objetivo da igreja, irmãos, não é encher templos. Não tem a ver com número. Não tem a ver com número. O verdadeiro propósito da igreja é gerar pais espirituais. Não é gerar filhos, é gerar pais. Discípulos maduros que refletem a vida de Cristo. Então, se perguntarem o que eu prefiro, eu digo sem hesitar. Eu prefiro ver uma igreja brasileira menor, mais cheia de ruiós, do que uma multidão de milhões ainda vivendo como tecno. Esse é o verdadeiro propósito do discipulado. E tem um versículo na Bíblia que fecha com chave de ouro tudo isso aqui que eu falei. Está lá em Efésios 4, 13 a 15. Paulo diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A maturidade espiritual é o chamado de todo cristão. É o chamado de toda a nossa vida cristã. Essa é a finalidade, esse é o propósito. É muito pouco, sabe, viver uma vida conhecendo a verdade, mas apenas frequentando culto, frequentando o evento, e chegar no final da sua vida e perceber que você podia ter feito mais. E a hora, igreja, a hora chegou. Chegou o tempo de nós abraçarmos de uma vez por todas a maturidade. Nós não podemos mais adiar. Chegou a hora de você abraçar a maturidade. Chegou a minha hora de abraçar a maturidade. Chegou a hora de Pedra Azul alcançar a maturidade. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e transforme a sua alma. Amém?